Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre suculentas no tempo. Bom, gente, olha só esse céu azul. Toda vez eu mostro o céu azul, né? Mas, ó, tá um céu azul bem bonito. 10 horas da manhã. Não costumo muito gravar pela manhã, né? Mas quis vir mostrar pra vocês o sol que tá fazendo. Nem parece que passou a noite e a madrugada toda chovendo. Tava chovendo desde as 7, 8 da noite de ontem. E choveu acho que até umas 2, 3 da manhã. Mas olha só. Como vocês viram no começo do vídeo, vou falar sobre suculentas no tempo, sobre a minha experiência aqui, o cultivo de suculentas no tempo. Vocês sabem, né, que eu tenho aqui algumas suculentas no tempo. Tenho aqui 2 exemplos diferentes de suculentas no tempo, 2 situações diferentes. E a primeira são os vasinhos aqui de cima, né, que vocês já conhecem, já estão cansados de ver, que são os vasinhos que ficam aqui em cima do telhado da área de serviço aqui de trás. Não é um cenário muito bonito, né, inclusive, quando começa a chover muito, ó, fica verde aqui em cima, mas é onde as suculentas ficam mais bonitas. E eu também tenho alguns vasinhos de suculentas ali no corredor, que elas ficam consideravelmente no tempo, só que elas não tomam tanto sol quanto esses vasinhos aqui. Mas quando chove também tomam chuva. E de resto tem as minhas outras suculentas que ficam aqui protegidas nas bancadas, né? Que tem o plástico difusor. Mas hoje eu vou falar sobre esses vasinhos aqui, sobre essas suculentas que ficam no tempo. Principalmente agora nessa época da primavera, verão, que chove bastante. Chove praticamente todo dia. E aqui, ó, tenho várias suculentas com água no miolo, ó. As folhas molhadas. Tem até essa Painted Freeze aqui, que ela tava bem manchadinha de branco. E ó, tomou 2 dias seguidos de chuva. E já tá sem nenhuma manchinha branca nas folhas do fungicida. Tem as mudinhas de glauca que eu mostrei pra vocês, né, que eu ganhei. Essa daqui não tá bem firme no substrato, mas essa daqui já tá bem mais firme. Tô deixando elas aqui, ó, sol e chuva, sol e chuva. Por enquanto as duas estão bem. E olha, o sol segue abrindo, hein? Além das suculentas maiores por aqui, tem suculentas de várias espécies aqui em cima, né? Tem mudinha de Pink Trumpet, ó, como tá rosinha. Tem Blue Apple, tem Querência, Afterglow. Tem Mirinai, que já tá bem mais compacto. Vocês devem lembrar, né, que ele tava bem estioladinho, sem cor. Tá ficando uma gracinha aqui. As suculentas daqui, elas tomam muitas horas de sol por dia. E mesmo quando não abre o sol, elas tomam muita claridade aqui em cima, né? Por mais que esteja com sombria de 35% aqui, mas aqui fica bem mais iluminado, bem mais claro do que no corredor ou do que aqui atrás, onde fica com plástico difusor. Então eu coloco uma suculenta aqui em questão de 10, 15 dias, ela já tá bem compacta, bem bonitinha. Mas, ó, além de suculentas maiores, né, como eu tava falando, tem aqui alguns caules decapitados também. Tem alguns vasinhos, ó, de caules com mudinhas. Deixei aqui até alguns vasos de algumas suculentas que estavam ficando aqui em cima e eu cortei. Nem sabia se saiu alguma mudinha aqui nesse caule da Echeveria Latte Rose, mas ó, saindo uma mudinha ali. Por enquanto só essa, mas vou deixar por aqui. Aqui tem um vaso que não tá muito bonito. Aqui tava a minha Echeveria Apus, né? Uma das minhas Echeveria Apus. E aí eu fiz a decapitação, achei que não ia brotar nem nada, porque ficou um pedacinho de caule muito pequeno e ficou só uma folhinha. Mas ó, com uma mudinha. Essa daqui é aquela minha Echeveria White Mínima que eu cortei. Tá com várias raízes, ó. Deixei ela só apoiadinha aqui, do ladinho aqui desse vaso, mas eu vou colocar ela num vasinho só pra ela depois. Então, aqui tem suculenta com as folhas mais gordinhas, como essa rubidona, ó, super mínima aqui. Tem suculenta com as folhas mais fininhas, como a Hanaikada. E tem várias suculentas que eu sempre falo, né, que eu não pensei que fosse se adaptar tão bem aqui em cima, como a Echeveria Bluebird. Essa Graptoveria Lulu aqui, que também tá um bom tempo aqui no tempo. E tá muito bonita, olha isso. Tem a Echeveria Albalorra, que também foi muito bem aqui em cima. E olha os passarinhos cantando aí no fundo. Esse horário eles estão animados. Tem Mebina, as mudinhas de titubãs, que nem eu acreditava que elas iam ir tão bem aqui em cima. Porque é uma planta mais sensível, né, com excesso de água, mas ó,
tá aqui sol e chuva, estão muito bem. Tem algumas agavoides aqui em cima também, ó, essa é a agavoides Blood Spears, que ela tava bem desidratadinha, as agavoides no geral, né? Assim que elas chegam por aqui, elas ficam bem desidratadinhas, eu fico com medo de regar demais. Mas ó, eu coloquei aqui no tempo, tá muito bonita. E de agavoides tem também essa daqui, que eu acho que é uma das mais bonitas que eu tenho. Eu comprei como híbrida de agavoides, mas eu achei ela tão linda. Olha só, agora que ela tá aqui em cima, ela tá ficando com as pontas bem mais coloridas e tá ficando com as bordinhas das folhas. Vocês conseguem ver? Coloridas também. Tá muito, muito fofinha. Era outra que, assim que ela chegou, ela deu uma desidratadinha. Mas aí agora aqui em cima, no tempo, tomando uma chuvinha de vez em quando. Tá muito bonita, com as folhas bem firmes, bem durinhas. Como, de fato, né, tem que ser um agavoides. Mas agora sim, né, falando um pouco da minha experiência aqui com suculentas no tempo, né, olhando assim, desde do início do meu cultivo, eu sempre tive muito medo de deixar, principalmente as suculentas tomarem chuva. Mas desde lá o comecinho, quando eu comecei a pesquisar sobre suculentas, eu sempre vi o pessoal falando, suculenta no tempo é vaso com camada de drenagem, substrato e a quantidade correta de sol nas suculentas. E eu sempre via isso em um vídeo atrás do outro e sempre achava muito repetitivo. Até parece meio repetitivo, né? Porque todo mundo fala isso. Mas é realmente isso. Depois que você equilibra esses pontos no seu cultivo, as suculentas vão que vão no tempo. Não são todas as suculentas que vão ir bem no tempo, mas acho que vale o teste. Eu sempre gosto de ter mais de uma mudinha de suculenta, né? Por isso que às vezes eu até corto elas assim que eu compro, ou tiro folha para tentar fazer mudinha, porque aí eu vou testando, eu deixo uma mudinha num canto, coloco outra mudinha no tempo, deixo uma mudinha protegida, coloco outra no tempo, e às vezes eu me surpreendo, porque as mudinhas que ficam no tempo se desenvolvem mais, ficam mais bonitas, bem mais bonitas, do que as que ficam protegidas. Como é o caso da Bluebird e de muitas outras que estão aqui. E agora falando sobre cada um desses pontos, começando por o vaso, acho que vocês devem ter notado, né, que aqui tem vaso de barro, tem vaso de plástico, vaso quadrado baixinho, jardineira preta de plástico, vaso preto de plástico, tem até aquele arranjo ali, que não é nem um vaso, né, era uma caixa de ferramentas velha. Tem arranjo aqui em balde de alumínio, tem arranjo em latinha pintada, tem o mirinai plantado ali no isopor, tem essa mudinha da Pink Trumpet plantada aqui no copinho de plástico ainda, tem até vaso de cerâmica aqui em cima, mas confesso que vaso de cerâmica eu não sou muito fã de deixar no tempo, porque eu acho que o substrato fica molhado por muito tempo, fica úmido por muito tempo, mas tô deixando essa nit aqui pra ver no que dá. E já entrando aí no ponto do substrato, né? Essa daqui tá plantada num substrato que drena muito bem mesmo a água da chuva. Inclusive, vocês conseguem até ver, né? Os polímeros aqui, porque choveu bastante. Muita gente já conhece esse substrato e sempre tem gente que me pergunta, né? Ai, que substrato pronto você indica? Sem receber um centavo para falar isso, mas eu gosto muito desse substrato Suculentas Pro da Terral. É um substrato muito bom mesmo. Muito bom para suculentas que ficam protegidas, né? Que não ficam necessariamente assim no tempo, tomando sol e chuva. Só que ele é muito bom para suculentas que ficam no tempo, porque ele tem esses polímeros, né? Além dele ser bem drenável, além dele drenar a água super bem, ele tem esses polímeros que ajudam o substrato a secar mais rápido. E aí eu sempre acho engraçado quando aparece. Fico olhando, dá vontade de ficar apertando. Mas o que acontece, né? É um substrato consideravelmente caro, é um investimento. Você vai pagar ali 60, 70 reais num saco de 25 litros. E aí, dependendo do tamanho dos seus vasos, talvez não dê para encher tantos vasinhos assim. Aqui eu comprei já acho que uns 3 sacos dele, sempre rendeu bastante, porque a maioria dos meus vasinhos, né, são bem pequenos, mas é um excelente substrato. Mas aqui nesses vasos eu tenho substrato tudo que é tipo, né? Tem esse Terral Pro, tem alguns vasos mais antigos com substrato de quando eu usava ainda só terra vegetal e carvão triturado, como é o caso dessa paraguaiense aqui, que eu sempre falo que vou trocar o substrato, né? Vou refazer esse vaso e eu nunca mexi, só que eu ainda não tive coragem de mexer porque esse vaso tá tão bonito. Eu tenho até que cortar depois essas hastes.
já estão secando. Mas ó, tá bem compacta daqui em cima. Não tava desse jeito, né? Tava bem estioladinha lá embaixo. Tava no corredor, não tava tomando tanto sol. Veio pra cá, tá? Coisa linda. Mirinai também dá pra entrar de exemplo, porque esse é um vaso que eu montei, acho que em 2019. Um vaso, entre aspas, né? Que ele tá plantado no isopor. Um substrato que eu preparei em 2019, eu acho, 2020. Nem lembro o que tinha nesse substrato, mas tá aqui bem bonito também. Tem um berçário que eu coloquei aqui no tempo também, que tá com um substrato bem antiguinho. Então, assim, substrato tudo que é jeito, né? Tem aqui vasos, agora um pouco menos, né? Mas antes tinham muitos vasos com esse substrato aqui, que tem quase nada de matéria orgânica, que foi um substrato que eu preparei com muito carvão, muita perlita, muita casca de arroz carbonizada e, tipo, quase nada de matéria orgânica. E aí, inclusive, tem até umas bolinhas de adubo, né, que eu tinha sempre que adubar essas suculentas, porque o substrato não tem quase nada de nutriente, né, para elas absorverem. Mas aí o que acontece? Esse substrato aqui, eu não gostei muito dele, porque como as suculentas tomam muito sol aqui em cima, elas precisam de um pouco mais de rega, né? E aí esse era um substrato muito drenável e as suculentas acabaram dando uma desidratada. Muitas suculentas ficaram desidratadas, acabei trocando desse substrato, mas tinha que mostrar aqui essa cuia de Cubic Frost, que foi, na verdade, a cuia com os caules, né? Com o que ficou dos caules. Eu cortei as rosetas daqui, só que olhem essa cor dessas mudinhas. E olhem que gordinhas que elas estão. No vídeo, vocês ainda não conseguem ter noção da cor que elas estão, porque elas estão tão roxinhas que as minhas não ficam coloridinhas desse jeito nem no inverno. Mas olha isso. Essa cuia estava atrás ali do meu vaso de paraguaiense e eu nem via como que elas estão. Mas estão bem bonitinhas mesmo. Inclusive, vou mostrar pra vocês algumas mudinhas, algumas rosetas da Cubic Frost que eu cortei daquela cuia, para vocês verem como elas cresceram. Eu já tirei várias mudinhas daqui, foram várias pro álbum de vendas. Eu dei várias mudinhas de Cubic Frost desse vaso, principalmente as maiores. Eu fiquei com as menorzinhas, mas para vocês verem que as menores já se desenvolveram bastante. E graças ao substrato que eu plantei elas, né, que é um substrato com mais matéria orgânica. Inclusive, o ruim da matéria orgânica no substrato é que sempre aparece um matinho ou outro, então tem que estar tirando. Mas por aqui deu super certo, tanto nas suculentas que ficam aqui no tempo, quanto as que ficam ali embaixo protegidas, elas se adaptaram muito bem. Inclusive, tem várias suculentas, né, que não estavam se dando muito bem no substrato, que estavam, e eu troquei para esse substrato que eu tô preparando agora com mais matéria orgânica, começaram aí melhor ainda. Depois que eu coloquei aqui no tempo, como essa aqui é Vera Atlantis, que ela tava, ó, bem menorzinha quando ela chegou. Não sei se eu vou conseguir alguma foto ou vídeo dela de quando ela chegou, mas eu pensei que ia ser uma suculenta de crescimento super lento. Mas, ó, depois que eu troquei de substrato e agora ela tá aqui no tempo também, tá muito bonita mesmo. Tá aqui no vasinho pequeno, mas acho que logo vou ter que passar ela para um vaso maior. Tá ali, ó, cheia de aguinha no miolo, que era outra coisa que eu tinha pavor de ver, né? Lá no início do meu cultivo, eu saía soprando tudo. Mas, ó, aqui Vera Atlantis. E olha só, um vaso que eu acho que faz tempo que eu não mostro por aqui. Essa é outra suculenta que também tá plantada num substrato com um pouco mais de matéria orgânica, mas foi uma mistura que eu fiz de vários substratos, inclusive, depois que eu descobri que tinha até um pouquinho do substrato da terral por meio, né? Mas como eu fui misturando tudo por aqui, ó, às vezes quando chove aparece um polímero ou outro aqui nesse vasinho, mas é porque eu reaproveitei o substrato. Mas, ó, esse aqui é um vaso grande, né? Consideravelmente grande comparado com os outros vasinhos que eu tenho por aqui. E essa aqui é Vera Beatrice. Dá pra ver, né? Que é uma Beatrice. Eu até postei lá no Instagram e brinquei assim, né? Que, um dia ela já foi uma suculenta com a roseta simétrica, né? Perfeitinha. E realmente, quando eu comprei ela, era uma roseta bem grande, bem bonita. Foi uma das primeiras suculentas que eu comprei pela internet. Só que atualmente eu acho que eu não tenho assim nenhuma Beatrice de uma única roseta assim, com a roseta assim perfeitinha, né? Como essa aqui é Vera colorata, ou como a chihuahuensis, né? Que a Beatrice é uma híbrida da chihuahuensis. Mas ó, esse aqui é a minha Beatrice maior.
E há um tempo ela tava com várias hastes aqui. É que eu cortei, tá até aqui, ó, um pedacinho de haste. Saiu mais outra haste aqui. Mas, ó, virou uma loucura essa Beatrice. Tem um monte de folha maior, um monte de folha menor. Várias mudinhas. Tem até umas que parece que vão ser umas rosetas bonitinhas, ó. Mas aí eu viro pra esse lado. Aqui tem mais algumas, ó. Olha pra cá o tanto de Beatrice. Então, tipo, era uma roseta e aí virou duas e aí saiu mais outras rosetas e aí agora eu já perdi a conta. Mas é uma suculenta que foi muito bem aqui no tempo também e gosta bastante desse substrato aqui. Inclusive, ó, aqui nesse vasinho tem outra mudinha de Beatrice que também um dia já foi uma muda com roseta bonitinha, como essa daqui, mas que ó, com o tempo começa a dar mais e mais e mais cabeças e aí vai ficando daquele jeito que eu mostrei. Tem uma outra que fica ali no corredor que também tá cheia de rosetas, mas ó, acho que finalizando esse ponto do substrato, né? Às vezes a gente tem a impressão que, porque o substrato é caro, vai ser o melhor pra gente, mas aí às vezes acontece, né, da gente testar uma receita de substrato que sai muito mais em conta e dá muito mais certo pra gente. Então é aquela coisa, o melhor substrato é aquele que vai dar certo pro seu clima, que as suas suculentas vão ficar bonitas, que vão ficar do jeito que você gosta, né? Se você gosta delas maiores ou menorzinhas, mais estressadas. E aí, infelizmente, é teste, né? Eu, por exemplo, comecei a cultivar em 2019, em julho de 2019, e errei muito no substrato, até chegar numa receita de substrato que funciona por aqui. E pode até ser, né, que esse substrato que, por enquanto, tá dando certo, daqui a um tempo não dê mais certo por aqui, eu tenho que testar outra coisa. Então, eu acho que o cultivo de suculentas é muito sobre isso também, sobre você ir aperfeiçoando com o tempo, né? Mas aí acho que eu já falei, né, sobre o vaso, sobre o tipo de vaso, sobre o substrato. Camada de drenagem para mim é essencial em todo vaso. Eu só não tô mais fazendo camada de drenagem nos vasos muito pequenininhos, mas eu ainda fazia. Por menor que fosse o vaso, eu fazia ali uma camada de drenagem pequenininha. Mas para mim, principalmente em arranjos muito grandes, é essencial. E a quantidade de horas de sol que as suculentas tomam por dia, né? Dependendo aí se é uma suculenta de sol pleno ou não. O pessoal sempre fala, sol pleno, 7 horas, 8 horas ou mais de sol por dia. Por aqui as suculentas tomam mais do que isso, né? Quando tem sol, sol aparece por aqui de manhãzinha cedo, umas 7, 8 da manhã. E para de bater sol aqui nessas suculentas lá para 4h30, 5 da tarde. Então são 8, 9 horas de sol por dia, né? Só que às vezes, por exemplo, passa aí 3, 4 dias nublado e aí do nada sai um solzão de 35 graus. Então, tipo, eu já deixo aqui um sombrite, né? Nessa época mais quente do ano. Aqui às vezes a temperatura oscila bastante entre muitos dias nublados, ou então temperaturas muito baixas, do nada tem um pico assim de temperatura muito alto, tem uma semana assim de calor muito intenso, ou então de queda de temperatura muito brusca. E aí, por mais que as suculentas estejam no tempo, né, elas se adaptam, elas ficam mais resistentes, só que a gente tem que ajudar elas também, né? Não dá pra só largar as suculentas no tempo, sem elas nem estarem acostumadas a tomar sol, e aí do nada elas tomarem 35, 36 graus e queimarem, né? Ou então colocar suculentas no tempo com um substrato que fica muito tempo úmido, ou num vaso que não tenha furo, por exemplo, não vai dar muito certo, né? Então tem algumas ressalvas no cultivo de suculentas no tempo, tem algumas coisas que dão certo, tem algumas que não dão certo. Mas assim, pra mim tem sido muito bom cultivá-las assim, o cultivo se torna mais leve. Eu ficava muito preocupada de não deixar as suculentas tomarem chuva, de não deixar água assim nas folhas. Caía qualquer pinguinho de chuva, eu corria para tirar os vasos do tempo e colocava os vasos de um lugar para o outro. E aí, hoje em dia eu fico despreocupada que nessas aqui tomaram vários dias de chuva, né? Que nessas aqui já tomaram chuva 2 dias seguidos, mas estão aqui firmes e fortes. Aqui também nunca passou 2 meses seguidos chovendo sem sol.
Mas aqui, por exemplo, ó, chove de madrugada e aí de manhãzinha já abre o solzinho para dar tempo elas secarem o substrato, elas ficam muito bem. A única coisa que aparece por aqui, principalmente nessas suculentas que ficam no tempo, é algum fungo de olho negro nas folhas. Eu sinto que as que ficam protegidas no tempo, eu tenho menos problemas com fungos do que essas que ficam no tempo. Só que essas aqui no tempo, elas ficam mais resistentes, né? Então, assim, suculentas no tempo é um tema, assim, que tem muito papo. Seria, assim, conversa para mais de hora. Acho que esse vídeo aqui, inclusive, já ficou bem grande. Sei que tem muita gente que gosta, né, quando eu posto vídeo assim mais longo, mas tem muita gente que prefere os vídeos mais curtinhos, né? Eu mostrei só a suculenta aqui de cima, mas vou finalizar esse vídeo aqui enquanto eu vou falando, então vocês vão vendo algumas suculentas que ficam no corredor. Como eu falei, né, não tomam tantas horas de sol por dia, mas quando chove elas tomam chuva também. Tem as suculentas aqui da estante, que vocês já conhecem. Tem alguns desses outros vasinhos. Inclusive aqui, ó, o outro vasinho de Echeveria Beatrice que eu mostrei pra vocês. Olha quantas e quantas rosetas aqui. Muitas mudinhas. Tem vários eônios aqui. Eu coloquei as minhas eufórbias para tomar uma chuvinha. Elas estão bem bonitas, né? Olha, aqui tem a eufórbia láctea cristata, a variegata tá aqui em cima na estante. Tem aqui o vasinho com a eufórbia enopla e eufórbia mamilares. E sem contar em várias outras suculentas, né? Mas então é isso, gente. Acho que esse ficou um vídeo mais longo. Quem assistiu até aqui, comenta aí como que você gosta de cultivar suas suculentas. Sei que tem muita gente que já deixa as suculentas no tempo depois que viu aqui no meu canal eu deixando as suculentas no tempo. Muita gente que tinha medo de decapitar e hoje em dia já corta as suculentas sem problema, sem medo de perder. Eu fico muito feliz com isso, porque aos poucos a gente vai se libertando, né, desses medos no cultivo das suculentas e perdendo o medo, né, de cortar uma planta, de testar uma coisa nova. E é bom pra gente e é bom pras nossas plantas também, né? Mas então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais longo. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.